Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Josef Fritzl. Nascido em 9 de abril de 1935, em Amstetten, na Áustria, Josef Fritzl cresceu como filho único, vivendo apenas com sua mãe. Seu pai lutou como soldado durante a Segunda Guerra Mundial e foi morto em ação em 1944. Ele havia abandonado a família quando Fritzl tinha 4 anos e nunca mais entrou em contato com ele. Em 1956, com 21 anos, Fritzl casou-se com Rosemary, de 17 anos. Tiveram 2 filhos e 5 filhas, incluindo Elizabeth, que nasceu em 1966. Em 1967, Josef foi condenado por estupro e cumpriu pena de 18 meses por invadir a casa de uma enfermeira enquanto seu marido estava fora. Ele a estuprou, mantendo uma faca em sua garganta, ameaçando matá-la caso ela gritasse. Estima-se que por volta de 1977, Josef Fritzl começou a abusar sexualmente de sua própria filha Elizabeth. A menina, aos 15 anos, depois de completar a escolaridade obrigatória naquela localidade, iniciou um curso para se tornar garçonete. Em janeiro de 1983, devido aos abusos, a menina fugiu de casa e foi se esconder em Viena com um amigo de trabalho. Ela foi encontrada pela polícia dentro de 3 semanas e voltou para seus pais. No ano seguinte, ela terminou o curso e conseguiu um emprego numa cidade vizinha. Em 29 de agosto de 1984, Josef Fritzl atraiu Elizabeth para o porão da casa da família. Ele havia solicitado ajuda para carregar uma porta. Esta era a última peça necessária para vedar o local. Elizabeth segurou a porta enquanto Josef a parafusou. Em seguida, ele cobriu o rosto de Elizabeth com uma toalha embebida em éter. Ela caiu inconsciente e foi trancada lá dentro. Sem saber da situação, após o desaparecimento de Elizabeth, sua mãe entrou em contato com a polícia, no Departamento de Pessoas Desaparecidas. Quase um mês depois, Josef Fritzl entregou uma carta à polícia. Na carta, que tinha selo de outra cidade, Elizabeth dizia que estava cansada de viver com sua família e que estava hospedada com um amigo. Ela ainda dizia aos pais para não procurar por ela, ou deixaria o país. Josef disse ainda à polícia que provavelmente ela havia se juntado a alguma seita religiosa. Enquanto isso, Elizabeth sofria presa no porão. Em seus primeiros dias, ela batia na parede e arranhava o teto, gritando por socorro. Porém, o porão já estava preparado para ser um cativeiro, e ninguém a escutava. Ela chegou a quebrar as unhas na altura da pele, até que o sangue escorria pelos braços. Como meio de aliviar a sua tortura, algumas vezes ela fingia que estava de férias, em uma viagem. Ela escolhia alguma montanha distante, que já havia visto antes, e imaginava em sua mente quanto tempo levaria para chegar lá e depois voltar. Sempre no escuro, e de tanto andar pelo calabouço, ela já sabia o número de passos de cor para percorrê-lo totalmente. Quando conseguia enxergar algum feixe de luz, fingia ser uma aurora brilhante que estava refletindo na montanha. Todas as noites, ela cantarolava uma velha canção austríaca, chamada Still. Ao longo de 24 anos, as atrocidades continuavam. Fritzl a visitava no porão a cada 3 dias em média, para trazer comida e outros suprimentos. Nessas mesmas visitas, ele a estuprava frequentemente. Estupros esses que fizeram com que Elizabeth desse à luz a 7 filhos durante o seu cativeiro. Uma das crianças morreu logo após o nascimento,
e 3, Lisa, Monica e Alexander, foram retirados do porão para viver com Fritzl e sua esposa, como filhos adotivos. Todos com conhecimento dos serviços sociais locais e autoridades. Quando questionadas, as autoridades disseram que Fritzl sempre foi muito plausível quando explicou como as crianças haviam aparecido em sua porta. A família recebeu visitas regulares de assistentes sociais, que nunca viram ou ouviram nada para despertar as suas suspeitas. Em 1994, Fritzl ampliou a prisão de Elizabeth. Ensinou as crianças a ler e escrever. Eles também tinham televisão, rádio e videocassete. Recebiam comida quente e fresca. Porém, às vezes, Fritzl desligava as luzes ou se recusava a entregar comida como forma de punição por Elizabeth se recusar a ter relações sexuais. Em 19 de abril de 2008, Kirsten, o filho mais velho de Elizabeth, desmaiou. Joseph Fritzl então concordou em procurar um médico. Elizabeth ajudou a levantar Kirsten e viu o mundo exterior pela primeira vez em 24 anos. Após isso, Joseph a forçou a voltar para o porão. O pequeno Kirsten foi levado de ambulância para o hospital local e em estado grave com risco de morte. Lá, ele contou aos médicos o que acontecia. A equipe médica alertou a polícia em 21 de abril, que então reabriu o caso do desaparecimento de Elizabeth. Mais uma vez, Joseph Fritzl repetiu a história de que Elizabeth estaria em uma seita e apresentou o que ele dizia ser a carta mais recente dela, com data de janeiro de 2008. Um dos policiais levantou dúvidas sobre a existência da tal seita. Ele observou que as cartas de Elizabeth pareciam ditadas e estranhamente escritas. Certo dia, Elizabeth também passou mal e implorou a seu pai para ser levada a um hospital. E em 26 de abril, Joseph cedeu, atendendo a menina. Fritzl disse à esposa que Elizabeth tinha decidido retornar após uma ausência de 24 anos. Ela foi levada para o mesmo hospital onde Kirsten estava sendo tratado. Um dos médicos avisou a polícia e Joseph Fritzl foi levado para ser interrogado. Elizabeth não queria contar o que tinha acontecido, até que a polícia prometeu que ela nunca mais teria que ver o seu pai novamente. Após isso, durante as próximas 2 horas, ela contou a história de seus 24 anos em cativeiro. Joseph Fritzl foi preso por suspeita de crimes graves contra os membros da família, enfrentando possíveis acusações de cárcere privado, estupro, homicídio por negligência e incesto. Em 28 de abril de 2008, Joseph Fritzl confessou ter aprisionado a filha por 24 anos e ainda ser o pai dos seus 7 filhos. Segundo ele, o acesso ao porão era feito por uma porta escondida e que sua esposa não sabia o que acontecia durante todo esse período. Joseph Fritzl ainda tentou alegar que tudo era consensual. Em 19 de março de 2009, Joseph Fritzl foi condenado à prisão perpétua. Elizabeth e seus filhos recebem tratamento psicológico e outros tratamentos médicos por não suportarem a luz do dia depois de tantos anos em cativeiro. Eles ainda vivem sob proteção policial. Com 79 anos, Joseph Fritzl ainda está vivo. A banda Rammstein criou uma música especificamente para este caso, com o nome de Wiener Blut. Joseph Fritzl cometeu incesto, estupro, teve 7 filhos com sua própria filha. A manteve em cárcere privado durante 24 anos. Joseph Fritzl é uma das pessoas com mentes diabólicas.